colocar uns hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nosso vídeo hoje é um pouco diferente. Hoje eu tô aqui com meu marido e sócio e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como ter o próprio negócio e empreender juntos, né? Já que a gente é marido e mulher e ainda tem aí a nossa empresa que é a executiva. E, para isso, a gente separou algumas perguntas aqui que geralmente nos fazem, que pessoas têm curiosidade que nos perguntam, e a gente quer trazer aqui nesse vídeo para falar para vocês como é essa experiência na prática e contar coisas que normalmente não se contam em negócios, né? O que realmente acontece aí por trás dos bastidores de um empreendimento. Então, estão aqui as perguntas. Vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai fazer algumas perguntas para mim. E para quem não conhece ainda, eu acho que a maioria, ele aparece aqui nos meus vídeos, porém nunca fala. E hoje ele vai falar um pouquinho. Então, eu vou deixar ele se apresentar, falar quem ele é, o que é que ele faz, para que vocês conheçam meu marido. Olá pessoal, sou o Diego. A gente está nesse projeto juntos de desenvolver essa empresa ainda mais, né, que é o objetivo dessa sala aqui. A Vanessa comentou no último vídeo. E a gente está criando essa estratégia que é unir pessoas para formar uma cultura e que a gente possa estar mais próximo delas. Toda a nossa empresa ainda continua remoto, mas aqui o objetivo vai ser justamente a gente trilhar estratégias, trilhar pontos, e eu acho que vai ser bem interessante nesse momento que vocês estão acompanhando a Vanessa, é que a gente vai passar bem detalhadamente para vocês todos os desafios, todos os nossos ganhos também, acertos. exatamente. Semana passada mesmo a gente já tinha contratado um rapaz e ele passou uma semana de teste com a gente aqui e acabou que não se encaixou na cultura, né? A gente viu que a cultura é um pouco diferente da nossa. Pessoas, e nossa cultura tem como base principal fatores de energia, né? Pessoas que querem realmente trabalhar, pessoas que querem desenvolver algo maior. Aí, nesse contato presencial, a gente tem esse desafio. E já passamos por um caso que foi esse rapaz, que já foi um ponto que a gente viu como algo positivo, mas um desafio que a gente vai trilhar. E agora a Vanessa eu acho que vai fazer perguntas para mim agora, né? Eu faço para tu, aí esse pato corta. Bom, vamos lá. Vou começar aqui fazendo algumas perguntas para ele. E a primeira pergunta vai ser para você, querido. Qual foi o momento em que você percebeu que valia a pena empreender? Quando tem uma história, né, por trás também, que eu acho que une duas coisas. Primeiro, um pouco da sua história familiar. Minha mãe, ela teve um mercado, meu pai também. E ali ela foi empreendedora desde o começo e eu convivi aquilo, né? Vendendo no mercado. E isso, né, guardou na minha mente aquilo. Mas eu me formei e fui trabalhar em multinacionais. E o segundo fator é o cansaço da rotina ali que me pegou no decorrer desse tempo, você me acompanhou muito, que foi aquele caso, trabalha mais, para ganhar mais dinheiro, não tem tempo, e justamente quando a gente teve nossa filha, que eu, com sua influência principalmente, unificou todos esses pontos, e eu decidi, vou arriscar. E quando você arrisca, você tende a dar certo quando tem essas duas concepções. Empreender não é para todo mundo, envolve muito ter essa questão principal de correr risco, e isso pode ser desenvolvido, mas tem pessoas que preferem ir para concurso público ou trabalhando CLT, mas juntando essa questão familiar minha da minha mãe, do meu pai, sua influência, aí com a de Liz, juntou todos esses aspectos, agora é o momento de empreender. E esse momento de empreender é justamente que vai tirar você mais ainda da zona de conforto, e foi esse desafio. Então, o recado que eu dou é que o momento certo é o momento quando você se sente se desafiar. Quando tu fala assim, para de falar, Perfeito, não, pode continuar. Porque tu fez assim, É tô porque a falando demais. Eu falo pergunta, demais, pessoal. a Então, pergunta não é qual o momento ah, que você quis empreender, aham, mas qual o momento que você percebeu que valeu a pena que valeu no empreender? passado. Ah, Tipo, quando foi o momento, qual foi o momento que, boa. cara, é esse o momento, tipo Uhum. assim, vale a pena empreender, sabe? Tipo, qual foi a A chave chave assim? foram duas, então. A primeira foi muitas vezes no sofá ali de casa, eu acordava com a gente ali e percebia, nossa,
não preciso ter um despertador mais. Esse foi um dos momentos que eu até sou grato, né? Muitas vezes a gente acorda ali e eu falo isso pra você. E o segundo é quando você cai a ficha e vê, olha onde é que eu tô. Né? Olha bens materiais, né? Olha as escolas nossas meninas onde estão, olha a gente, né? Isso, no CLT eu até costumo brincar contigo, né? A gente, nossa, o salário que eu ganhava na multinacional, por mais que seja bom, hoje eu não teria isso daqui. Então, tem um lado, né, pessoal ali do conforto, da sua rotina, e tem um lado financeiro também. Então, é isso. Então, Perfeito. pode resumir no vídeo e colocar só essa parte. Respondido. Próxima pergunta. O que mais te motiva em ter o seu próprio negócio hoje? Eu acho que essa segunda tá linkado com a primeira, né? De reconhecer esse conforto, esse algo que eu consegui e que me motiva e ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Me motiva e ao mesmo tempo me deixa um pouco aflito, que é o desafio de estar melhorando. Ao mesmo tempo, me motiva em saber que eu não vou fazer a mesma coisa durante um ano, o mesmo processo, o mesmo tipo de venda. Isso é legal porque é motivante. Agora eu vou me desafiar para fazer uma nova estratégia de venda, um novo serviço, que é o que a gente está conversando ultimamente, um ambiente físico, remotamente. Isso é a parte motivante, ao mesmo tempo ela é um pouco, né, desafiadora. Então, mas eu levo mais para o lado motivante do que você ter um trabalho de fazer uma luz e ficar o resto da vida fazendo aquela luz. Então, motivante para mim seria isso. Perfeito. Novidades, inovações. Muito bom. Agora vamos para uma pergunta aqui muito boa. O que mais você admira em mim como sócia? Eu não estava sabendo dessas perguntas não, O que eu mais admiro de você, eu acho que a gente faz uma conexão muito boa. Eu tenho a parte estratégica, técnica, de pessoas, né? Que eu converso com as pessoas, você tem a parte da sua estratégia de divulgação, do seu rosto, da forma que você se comunica com as pessoas. Então isso eu admiro bastante. É uma qualidade que eu não tenho. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo hoje da minha vida. Isso é bom deixar bem registrado aqui. Então, uma coisa que eu admiro em você é essa facilidade de se comunicar. Sempre foi isso. Então... Obrigada, querido. Ótimo. Então, feitas as perguntas para ele, agora a gente vai para 3 perguntas que ele vai fazer para mim e eu vou responder. Eu ainda não sei quais perguntas ele vai me fazer também e eu vou responder para vocês. Vamos lá. O que mais mudou na nossa vida desde que começamos a empreender juntos? Nossa. Tudo. Nossa, acho que tudo mudou. Mas uma das coisas que mais mudou foi aprender a não viver só para mim. A dividir não só a vida, mas tudo. O trabalho, as responsabilidades, os medos, né? Porque o empreendedorismo é uma coisa que tem muitos medos, que as pessoas elas não expõem tanto essas fragilidades, mas é uma coisa que existe, que quando você quer desistir, o outro tá ali para pegar na mão. Quando você tá feliz, o outro tá ali também para compartilhar dessa felicidade. Então, assim, tudo mudou, mas uma das coisas assim que mais mudou foi a forma de não enxergar a vida, o trabalho de forma individual. Bacana. Qual o lado mais gratificante de trabalhar por conta própria? Cara, essa sim vem rápido, na ponta da língua. A liberdade. Tipo, eu sou dona do meu próprio negócio, eu não tenho quem mande em mim, não tenho quem me coloque pressão, apesar de sermos sócios e vez ou outra... Tem obrigações cada um, né? Ter responsabilidades, né, a cumprir, que é diferente de você, tipo assim, eu tenho uma responsabilidade com a minha empresa e eu sou obrigada a fazer tal atividade, tal coisa. E tipo assim, a coisa mais diferente que mais me vem à mente é isso, a liberdade de escolha, sabe? Bacana. Show de bola. O que mais aprendeu sobre mim nesse processo de empreender juntos? Nossa. O que mais aprendi sobre você? Tem uma coisa que eu aprendi muito com você, que é a questão de lidar com pessoas, que é uma coisa que eu não sabia e que eu aprendi muito. Mas sobre você, nossa, acho que talvez seja a questão do que você é uma pessoa que pede muito. É uma coisa que eu não sabia e que eu fui saber depois que eu comecei a trabalhar com ele. Que ele simplesmente ele tem um dom, uma facilidade, um talento de pedir. Isso é ótimo, né? Para quem é gestor, para quem delega. Eu tenho muita dificuldade de pedir. Mas uma das coisas que eu aprendi sobre você foi exatamente isso. A facilidade de pedir. Legal. E justificando um pouco,
mas ao mesmo tempo dando uma dica para Aham. vocês. Gerir pessoas é você delegar, mas não, até uma frase que você falou uma vez, não delargar, né? Uhum. Eu vou, ó, fulana, por favor, faça um post e tal, faça uma estratégia tal de vendas, bom, e deixa lá. Mas tem que ter um acompanhamento, né? Esse acompanhamento é, você fez, qual é o dia que vai ser entregue? Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de executar aquela atividade, aí você vai, acompanha, e fica ali em tempo monitorando, e não é que significa que você pediu alguma coisa para aquela pessoa, que ela vai se fazer exatamente como você pediu. Aí é onde é que Uhum. você entra pedindo novas alterações e também muitas coisas que a gente pede não são coisas perfeitas. Você pede para retrabalhar, pede para executar e assim tem que ter realmente esse dom assim de convencer as pessoas, né? Não é só também só pedir, mas você convencer elas a um propósito comum, que é uma das coisas que a gente talvez fale nos próximos vídeos, que é a nossa missão forte na executiva, que vai ser de cara assim, todo mundo saiba, que é ajudar nossos clientes com determinados pontos. Mas é isso, justificando o pé de pé da estrela que você me Eu fala. chamo ele de Pedro da Estrela. É isso. Agora vamos para mais 3 perguntas para ele e depois mais 3 para mim. Vamos olhar aqui, porque... Agora a gente vai falar sobre algumas verdades difíceis que passamos, que lidamos, e vamos trazer aqui para vocês essa realidade que quase ninguém fala, né, sobre o empreendedorismo. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: qual foi o momento mais difícil para você desde que abrimos a empresa? Foram dois. O primeiro foi eu decidi ir para a empresa, sair de uma multinacional assim, com todo pessoas não querendo que eu saia. Você até ficou feliz quando eu falei, Vanessa, saí. Aí tu, nossa, tô feliz e eu muito triste. Meio Então, que de luto, né? de Ficou. luto. A palavra foi essa mesmo. Então ali foi o momento mais difícil assim para mim. Eu já estava empreendendo, fazendo algumas coisas ali Uhum. na executiva, mas ali para mim foi o momento mais difícil. O segundo, eu costumo falar por fases, né? Teve esse momento, foram três, na verdade, que foram justamente onde a gente já faliu. Pode considerar essa palavra, às vezes é muito forte, né, de falir, mas o falir para pessoas do que vem do empreendedorismo, ela fortifica mais ainda nossa trajetória. Então, quem pensa que executiva, um outro empreendimento que a gente vem fazendo, quando você para de ter resultados e dinheiro, você faliu. Então, a gente passou por picos desse tipo aí. Então, foi o primeiro ponto de, entre aspas, falência, quando a gente estava naquela casa e eu estava em transição entre ter uma rotina de uma empresa presencial e vir com uma empresa remota. E eu, crenças limitantes da cabeça e técnicas também, eu falei, não sou capaz de gerir pessoas remotamente. Aí, realmente estava com muito problema naquela época, a gente morava em outro lugar aqui em Curitiba, e ali eu me vi não travado e muito mal. Então ali foi muito difícil para mim também, porque a gente tinha responsabilidade, tinha Liz na época, e ali foi um marco difícil. E eu falei, Vanessa, vamos criar uma empresa presencial. E fomos para Recife. No começo foi ótimo, uma, duas, três pessoas presenciais, CLTs, e a gente, nossa, vai dar certo, foi crescendo, crescendo. Aí teve a segunda fase muito difícil que não estava nos planos, que foi CLT, pessoas, independentemente se diminuía os clientes ou não, a gente tinha que pagar o salário fixo para elas. Só que nosso modelo é PJ, de contrato PJ com os clientes, e tinha essa variável de cancelamento, de qualidade, que ainda hoje tem, normal, toda empresa tem. E ali a gente, toda vez que chegava uma pessoa nova, era um computador, uma mesa e já ia alugar outra sala. E ali eu me vi num momento muito difícil que foi, começou a faltar dinheiro em casa. Então para mim ali foi muito tenso, não gosto de falar, mas... Pois é, são as verdades que ninguém conta, sabe, Pois é. gente? E aí vai para a próxima pergunta, que talvez seja nesse momento que você tenha pensado nisso. Uhum. Mas realmente a gente precisa entender muito sobre o modelo de negócio e aprender que vai ter problemas, vai ter erros, vai ter falha. O que não dá é para que a gente... Vou fazer a próxima pergunta que vocês vão entender. Já pensou em desistir? Eu já pensei, né? Eu acho que muitas pessoas pensam, mas é um pensamento muito rápido. Tem pessoas que pensam em desistir e começam a ver outros trabalhos. Por exemplo, nesse momento ali que zero nosso dinheiro, já estava no precipício de querer pegar empréstimos em bancos, isso é um sinal vermelho, e vem aquele pensamento de desistir, difícil, mas não foi, foi 10% do pensamento. Eu acho que no empreendedorismo tem isso também, você não desistir, ser constante. Senão, você vai ser uma pessoa que vai sair rápido desse meio.
e baseado nas suas características, não vamos desistir, o que é que a gente vai fazer agora? Aí eu falei, vamos deixar todo mundo remoto. Vamos voltar como era antes, porém teve um marco que foi, vamos voltar como era antes, agora que tem procedimento na empresa. Colhemos as informações de como se trabalha, juntei a ideia de equipe, todo o contexto do serviço, e não vamos desistir. E agora, graças a Deus, passamos por isso, mas desistir em segurança... Acho que a vontade vem. O que, exatamente. como você sempre fala, o que não dá é para agir. Agir, né? boa. E tem uma coisa que eu escutei de uma pessoa mais espiritual assim, que falou que inseguranças todo dia você tem, mas não deixa ultrapassar aquele momento de insegurança, desistir, porque é normal, era do nosso sistema psicológico de quando está passando por um momento difícil, tentar ir por um caminho mais fácil. E aquele caminho mais fácil pode ser para outras coisas também, não ir para uma academia, não ir se desafiar em uma nova tecnologia. O seu cérebro ele vai tender a ir para aquilo, mas aí onde é que entra? Não vou porque é um alarme falso de desistir, de inseguranças. Então você sente, é normal sentir como ansiedade, um pouco de cabisbaixo, mas não dá não alimentar aquilo. Então o fato de não alimentar a desistir e a insegurança é o que permanece a gente crescendo como ser humano para tudo. Perfeito, muito bom. Mais uma pergunta. O que mais te tira do sério no dia a dia de empreender? O que mais me tira do sério? Tem uma dica, mas não. Deixa eu pensar. Eu sei o que é. O que mais me tira do sério tem algo técnico que eu criei um procedimento e nesse procedimento eu preciso que elas sigam, entendeu? Assim, o que eu acho. Pensando, pedir, tipo assim, quando alguém pergunta uma coisa para ele que ele já, tipo, ensinou, já criou um procedimento e a pessoa tipo, não vê e vai lá perguntar. Exatamente. Eu vejo ele muito louco com isso. E tem outro fator também que é Diego, não estou aguentando mais, estou surtando. Eu também estou. Aí quando cria uma cultura de que você só reclama, né? Uma das coisas que a gente está desenvolvendo para deixar bem claro na nossa empresa, é essa questão de reclamar. Aí quando alguém chega para mim com um problema, aonde eu já desenvolvi um tempo para escrever aquele processo, lembra que eu falei na resposta anterior, que eu falei, fizemos um procedimento com erros, lições aprendidas, né? Tem que seguir aquilo ali para que não aconteça mais erros. Aí alguém não segue, me deixa muito chateada. Quando alguém vem só com problema para mim, a nossa mente agora aqui, principalmente, é pessoas virem com soluções já. Por isso que é muito estratégico. Quando eu tenho um problema tal, mas chega uma solução. Isso me irrita muito. E tem uma outra coisa, que é pegar um print de um problema e me mandar ou encaminhar um áudio do cliente. Isso me deixa muito irado. Espero que as pessoas que fazem isso pra mim, eu até brinco com elas, mas elas sabem que me deixa muito irritado. Estão assistindo agora. Mas é isso, eu sei porque eu vejo ele muito irritado com essas coisas. E agora ele vai fazer mais 3 perguntas pra mim também, sobre o mesmo tema, que são verdades difíceis. Como você lida com a pressão de ser esposa, mãe, empresária, ao mesmo tempo? Com pressão em geral também. Gente, é difícil. Eu descobri recentemente na terapia que eu não sou a melhor pessoa para lidar com pressão. Inclusive, passei por vários trabalhos e não fiquei. Nunca tive uma carteira assinada na vida, para vocês terem noção. Porque eu tenho essa dificuldade, sabe? Não consigo funcionar com pessoas me pressionando. Só que daí a gente vai aprendendo, sabe? Aprendendo com a vida, aprendendo na terapia, aprendendo. E nessa das coisas que eu aprendi é tentar dividir as coisas e tentar ceder sempre que possível. Então, por exemplo, eu passei um tempo, acho que 3 anos, ou um pouco menos, não sei, mais ou menos uns 3 anos, ausente de trabalhar na executiva. Passei anos sem trabalhar na executiva, justamente porque eu não sabia lidar com a pressão que naturalmente ele tinha que ter comigo, porque se eu sou sócia dele, se eu tenho um papel na empresa e se eu não faço, e ele é a pessoa que está responsável, ele automaticamente vai me cobrar e eu não vou saber lidar com aquilo. Então, assim, inconscientemente, nessa época, eu entendi de uma forma como me afastar, que na época eu não entendia muito bem, tipo, por que eu estava me afastando, porque era mistura de maternidade, de trabalho. Só que hoje eu compreendo e hoje eu entendo que essa minha dificuldade de lidar com a pressão, que eu não conseguia ser mãe, eu não conseguia ser esposa e não conseguia trabalhar ao mesmo tempo. Então eu tive que, naquele momento, escolher o que era que eu ia seguir. E talvez essa seja a minha forma de lidar com a pressão, sabe?
é fazer uma coisa de cada vez e não fazer tudo junto, porque daí eu acabo não conseguindo lidar e simplesmente travo. Então, essa divisão de fazer coisas, de ser, né, ser mãe, ser esposa, de dividir ao máximo possível, é a forma que eu encontro de lidar com essa pressão da vida. Legal. Próximo. Qual foi o erro que mais te ensinou no empreendedorismo? Caraca, o erro que mais me ensinou, nossa. Eu sei. Tu soube o meu Eu acho e que eu sei mais ou menos. eu vou falar assim, o que mais me ensinou de Aham. fato foi o de não falar muito. Tipo, de não agir por Legal impulso, também. sabe? Porque eu tenho essa personalidade assim de ser muito transparente, de não ter filtros. Então é a mesma coisa que eu pensei. E aí, quando eu ajo dessa forma, que eu simplesmente não penso no que eu vou falar, ou não penso nas consequências que isso vai trazer para mim, e não só para mim, porque a empresa não é mais Vanessa, a empresa é eu, Diego e mais 50 pessoas, sabe? Então, assim, o que mais me ensinou foi aprender a falar no momento certo, o que tem que falar, sabe? E não simplesmente falar o que eu tenho vontade, de controlar mais os meus impulsos, a minha vontade de falar o que eu tenho vontade, que não pode ser assim. Falar e agir. Lembra daquele caso que a gente estava passando por um momento difícil, que foi o meu segundo ponto, Eu simplesmente e mandei a menina agiu e embora. mandasse ir embora, e depois tu ficou atendendo sozinha as meninas, quase enlouqueceu. Exatamente isso. Gente, era eu e mais, eu acho que 2 ou 3 assessoras na época. E aí teve uma, assim, que fez uma coisa muito ruim com a gente, sabe? Ela foi pesado e não pensei nas consequências que ia dar eu simplesmente mandar ela embora. E aí, quando ela foi embora, todos os clientes dela ficou para mim fora todo o contexto que a gente tinha que lidar com a situação. Então, assim, a gente se ferrou muito, literalmente, sabe? Quando eu agi dessa forma. Foi tenso. Caraca. Então agora vamos pro gran finale. Agora a gente vai falar sobre como é trabalhar em casal, como é que é o nosso relacionamento, como é que é essa cumplicidade, visto que a gente trabalha aí há 5 anos juntos, mas não é juntos, é juntos colados, 24 horas. Agora sim que a gente está se separando um pouco, porque ele vem para o escritório, eu fico em casa. Mas assim, foram 5 anos trabalhando literalmente colados, do jeito que a gente está aqui. Então, eu vou fazer algumas perguntas a ele agora sobre isso e ele também vai fazer algumas para mim. A primeira, o que é mais difícil, trabalhar ou conviver comigo? Trabalhar. Com certeza, você não precisa nem pensar muito. E por quê? Por conta daquela questão de, até um defeito que você falou, que é agir muito rápido, sem analisar, e acaba Atrapalhando tudo. atrapalhando, mas tá bem melhor agora. Mas estou tratando em terapia, tá, gente? Importante. Ai, vamos para a próxima. Como a gente faz para separar trabalho e casamento? Ou pelo menos tenta. Difícil, né? Eu acho que é algo legal, né? Muitos casais aí do marketing fazem, Ostra que fazem, mostram, mas é muito difícil. A gente já tentou várias vezes. Eu acho que quando tá bem organizado o que cada um vai fazer, flui melhor, entendeu? O que, por exemplo, agora a gente está com essa diretriz, né? Eu sempre fui a pessoa técnica, né? Analítica, crescimento, novas tecnologias. Você sempre foi a pessoa de venda, de marketing, de estratégias, e isso nunca me interessou aí, agora que a gente está sabendo mais disso, né? Nunca me interessou tanto, né? Porque eu não tenho tanta qualidade técnica como você tem para executar isso, e o contrário também, né? Pessoas, não, você já falou, né? Pessoas e tal. Aí eu acho que quando se entende o que cada um é bom e o que cada um pode fazer de melhor, naturalmente tem menos problemas. E a autonomia é bem importante. E uma regrinha que a gente fez, né? Que aí é interessante. Lembra quando a gente fala assim, se você tem autonomia para fazer o que quiser no marketing, na estratégia, tudo, mas se me perguntar, é que você está precisando de uma ajuda. Sim. E também vai me escutar e dar um palpite. A mesma coisa comigo, né? Que eu estou querendo fazer uma coisa diferente na empresa, eu faço, tenho autonomia. Muitas coisas eu faço, como você faz, que nem me comunica, nada. Mas se um outro fala um pro outro, não é querendo conversar, é pedindo ajuda. Então, acho que tá bem legal isso, porque antes eu falava algo para você, que eu estava inseguro, com dúvidas, e você dava a sua opinião e eu ficava chateado. O contrário também. Mas agora eu entendo. Levava mais pro lado pessoal. Mas não, se eu tô falando com você, é por conta que eu tô com dúvida. Então,
tenho que aceitar. Então, acho que fala mais sobre você ter maturidade em saber se você está falando com uma pessoa, tem que estar aberto para receber uma crítica, uma dica, do que um conflito ali de ambos. E a gente até já tentou, sabe? Tipo assim, quando chegar a tal hora, a gente vai esquecer que somos sócios e vamos ser só marido e mulher. Aí, tipo assim, a gente vai assistir um filme, né? Aí a gente teve uma reunião que aconteceu um monte de coisa, a ideia fervilhando e a gente fica assim, ó, nervoso. Não vou falar sobre negócio, não vou falar. Aí eu falo, aí ele começa e pronto. A gente já tá em reunião de negócios. Não tem jeito, gente. É muito difícil separar. E é uma coisa gostosa também, né? Exatamente. Tipo assim, é o nosso assunto, é a nossa vida. A gente brinca que quando não tá falando das meninas, tá falando da empresa. Num primeiro ano... E a gente se dá muito bem dessa forma. Num primeiro ano, foi onde teve mais briga da gente. Porque acontecia isso. Quem vai gerir a empresa? Diego ou Vanessa? Porque a gente não sabia as nossas competências. Não sabia, entendeu? Eu não tinha competência de inverter o papel com você na área de marketing. E o contrário também. Aí o que acontecia? Ficava os dois se misturando porque era pequena na época. E acabou muitos problemas. Muitos. E estresse, muita terapia. Vamos para a próxima. O que você mais aprendeu sobre parceria nesses anos? Eu tô aprendendo ainda. É uma constância isso. A principal é saber que eu não sei de tudo. Eu acho que não tenho o que falar. Eu tô melhorando a ir em terapia também. Às vezes você... Não sei se é mais, né? Às vezes você pensa que sabe de tudo, pensa que sabe todas as técnicas, todos os problemas, e não é assim, impossível, né? Aí, trabalhar em parceria, juntar um conhecimento com sua esposa, com outra pessoa, eu acho que é humilde e é onde faz todos os empresários crescerem. Perfeito. Bastante. Muito bom. Agora vamos para as 3 últimas perguntas que serão feitas a mim. O que a gente faz de melhor como dupla? Filhos. Empreender não. 2 filhos. A gente como dupla, assim, fizemos 2 filhas que são perfeitas, incríveis. Mas falando sério agora, trabalhar. Gente, a gente tem um sangue, assim, empreendedor, que a gente até brinca, assim, se qualquer coisa que der errado, a gente inventa qualquer coisa, assim, rapidamente. Então, a gente trabalha muito bem junto, sabe? Tipo, eu falo sempre pra ele que ele é muito inteligente. E eu sou muito de ter ideias. Eu tenho ideias mirabolantes, mas também desisto muito fácil. Por exemplo, eu começo algo, desisto. E ele é perfeito para executar e ir até o fim, até, tipo, não deu certo, mas ele fez. Então, isso, sem dúvida, complementa, né? é uma das coisas, assim, que a gente mais dá match, essa questão do empreender. Bacana, muito bom. Parabéns. Não concordamos com... Isso aqui é complicado. Como a gente lida quando não concordamos em algum trabalho? Ixi, Maria. É complicado. Já foi muito mais complicado. Hoje não é nem tanto. Porque como a gente separou, né? As áreas, tipo, ele tem a área dele e eu tenho a minha área que dou as ideias, que faço, que levo, que, enfim. Não tem tanta discordância, tipo assim, discordância existe, mas não tem tanto a briga de, tipo, vai ser do meu jeito. Vai ser, porque, no fim, ele que vai mandar na área dele e eu que vou mandar na minha. Por quê? Porque ele entende mais de gestão de pessoas, de crescimento de empresa, nesse âmbito, e eu entendo mais de comunicação, branding, de marca, de posicionamento, principalmente posicionamento online, né, na internet. Então, assim, a gente não briga mais tanto por isso. Simplesmente baixa a cabeça, escuta um outro e engole, porque é a verdade. E verdade a gente precisa aceitar. Que conselho você daria para casais que querem empreender juntos? Ai, nossa, é tão difícil, mas acho que, tipo, o primeiro conselho, primeira coisa, assim, antes de empreender, que vocês devem fazer é se planejar. Que foi uma coisa, assim, que ele fez, eu nem tanto, porque eu era muito imatura na época, eu simplesmente falei, sai, e não pensei em planejamento em nada, mas graças a Deus ele ainda tinha essa noção e ele se planejou, apesar de que o planejamento não foi bem como a gente esperava, mas ainda assim houve um planejamento antes dele sair. E também entender quais são as competências de cada um, para que você já não entre nesse jogo, que isso é um jogo, nesse empreendimento, já brigando, tentando os dois querendo o mesmo espaço.
Então, assim, o planejamento para começar, né? E segunda coisa, entendam quais são as competências de vocês. Porque sócio, gente, precisa se complementar. Se os dois sócios eles têm as mesmas competências, vai dar problema. Se eles só sabem fazer as mesmas coisas, vai dar problema. Porque os dois vão brigar pelo mesmo espaço. Então, façam isso. Tentem entender quais são as competências de vocês para já no iniciozinho deixar bem claro, olha, tu manda aqui, eu mando aqui. Se eu precisar, eu falo. Se você precisar, você fala. E aí vai ser bem mais fácil de vocês seguirem empreendendo juntos. Check. Primeiro vídeo de Diego da vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, assim, de coração bem aberto, né, meu amor? Tipo, a gente expôs muito a nossa vida, a nossa realidade. São coisas que a gente só contou, assim, para os amigos mais íntimos mesmo. E saibam que empreender é sobre isso, sobre construir juntos. E é uma construção, a gente ainda está nessa construção. Não esperem o fim da jornada, não esperem chegar num sucesso ideal. Não, é a jornada, é a construção que vocês constroem ali no dia a dia. E é isso, não esquece de deixar seu like, Compartilhar. Compartilha, se inscreve no canal. E comentar a parte que vocês mais gostaram do vídeo, né? E se vocês também querem mais vídeos como esses, né? Pra ver se eu consigo trazer ele pra fazer mais vídeos aqui com a gente. Se o seu marido tiver algum problema e queira empreender e tá com alguma dificuldade, comenta Mostra aqui. pra ele. Comenta aqui que a gente pode fazer mais conteúdos assim, até estimular e ajudar, né? O propósito sempre de fazer vídeos é ajudar vocês com o nosso espelho, com nossos pontos positivos, negativos, coisas que a gente já sofreu, coisas que a gente está aproveitando agora, e sirva de inspiração, talvez para você que quer empreender, o seu marido que está com uma dúvida, né? Acontece muito que os maridos são muito CLT, né? Como eu sempre fui. Sobrecarregado muitas vezes, né? Não tem tempo para a família. E se vocês gostaram, a gente pode fazer mais vídeos ali, mas comenta aqui embaixo para que a gente possa estar sabendo se está no caminho certo. Vanessa no canal dela, principalmente. Exatamente. E lembrando que se você quiser dar o primeiro passo e começar a empreender, eu tenho um e-book que eu criei e que está aqui no link da descrição. É só você clicar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!